Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Tudo legal? Então, mais um vídeo aí, né? Hoje nós vamos fazer o vídeo sobre a história do cristianismo, parte 2, porque eu fiz a parte um, só que eu dei um panorama, assim, uma pincelada só na história, né? Depois eu entrei na parte tecnológica. Então eu vou fazer hoje mais da história, tá? Então vamos lá. Como começou o cristianismo? Primeiro, veio Cristo, né? Cristo veio e aí começou a pregar o evangelho, né? E aí ele juntou seguidores dele, né? Os apóstolos e outros, né? E depois os outros abandonaram Cristo e ficou só os apóstolos, né? E aqueles que eram as esposas dos apóstolos, a mãe de Jesus, a Maria Madalena, ficou tudo esses daí, né? E os outros se dispersaram, né? Aí o que acontece? Cristo foi crucificado, Cristo ressuscitou, subiu ao alto ao Pai, né? Foi aos céus, subiu ao Pai e aí deu início à era da igreja, né? Que Cristo veio, depois soprou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? E aí formou a era da igreja, que ele já havia anunciado a Pedro, né? Lá atrás, Pedro, tu é pedra, digo que tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque a igreja ainda não era existente, né? Era povo de Deus, chamava povo de Deus, né? O povo judeus. Os gentios, aqueles que eram do Antigo Testamento, de outras nações, e se unia ao povo judeus, era chamado de gentios, né? E aí depois, os gentios, quando veio Cristo, se transformou em igreja junto com os judeus que creram e mais os gentios que creram. Aí formou a igreja, onde foi inaugurada a igreja ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, né? Que foi soprado o Espírito Santo. Dali começou o cristianismo. Só que Cristo veio, soprou o Espírito Santo e voltou ao Pai de novo. Que acontece? Aí começou os apóstolos a pregar só eles, sem Cristo, né? Conduzido pelo Espírito de Cristo, mas sem Cristo assim, fisicamente, né? Aí que acontece? Aí começou a pregar Paulo, Pedro, né? Os outros apóstolos, né? Começaram a espalhar o evangelho. E aí se iniciou o que é chamado cristianismo, o seguidor de Cristo, seguidor dos ensinamentos de Cristo, da palavra, né? Que agora nós temos a Bíblia. Hoje nós seguimos a Cristo na palavra, nos ensinamentos dos evangelhos e das cartas, né? Dos apóstolos, de Paulo, Pedro, né? Teve, tem mais um apóstolo lá, né? De Tito, né? Todos esses daí. E os evangelistas, né? Lucas, João, né? Qual outro? Marcos, Mateus, entendeu? Nós seguimos isso daí, né? E aí se deu o cristianismo, aí começou o cristianismo. Aí, na época da perseguição dos romanos ao cristão, veio Nero, não sei se é Domiciliano ou Domiciliano, um negócio assim, né? E veio os imperadores, né? Que afligiam os cristãos, que perseguiam os cristãos. E o que acontecia? Chegou numa época de Nero e de Domiciliano que alguns foram exilados, inclusive João, que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, né? Que ele estava preso lá. Por pregar o evangelho, igual Paulo tinha sido preso, né? Pedro ainda foi liberto depois e Paulo foi várias vezes preso, né? Foi uma, duas ou três vezes que ele saiu, voltou para a prisão, né? E pregou até na prisão. E aí, com o tempo, o catolicismo tomou conta do cristianismo, né? Aí veio a época aí passou a época dos apóstolos, né? Da pregação de Paulo, da justificação pela fé que Paulo pregava, né? Por meio de Jesus Cristo. Aí veio a justificação pela fé. Aí Paulo se foi, ele falou ainda: vou me despedir, irmãos, porque o Senhor já falou que é chegado a minha hora, que é chegado o tempo da minha morte, né? E tenho um temor
de deixar a voz, porque sei que vão introduzir falsos cristãos, falsos profetas, né? E ganharão a muitos de vós. Temo por isso. Mas aí morreu Paulo, e aí continuou o cristianismo. Mas aí o catolicismo romano tomou conta e enterrou a justificação pela fé, né? Aí começou a pregar outras doutrinas, né? E o que aconteceu? Ele pregando outras doutrinas, a Igreja Católica vendia indulgência, ou seja, vendia terreno no céu. Ou seja, para você ganhar a salvação, você tem que dar uma quantia, um valor lá, para comprar o seu terreninho no céu, entendeu? E aí, como Martinho Lutero veio nessa época, séculos depois, né, disso aí tudo, veio Martinho Lutero. Desses outros acontecimentos, dos cristãos lá, da perseguição de Domiciliano, de Nero, aí séculos e séculos depois, na Alemanha, veio Martinho Lutero para estudar no catolicismo, né? E ele foi ordenado um líder lá, eu não sei exatamente que tipo de liderança ele ia ocupar lá, se é bispo ou se era cardeal, o que ele ia ser lá. Era um líder lá da denominação católica, né? Então, aí ele começou a fazer uso, e ao mesmo tempo fazendo o curso de teologia dele, e aí ele começou a ver coisas e não concordar com o que acontecia no catolicismo e nas ordenanças, né? E, inclusive a venda de indulgência, que é a venda de salvação, né? Aí ele se rebelou e foi contra tudo isso aí, e aí ele foi expulso do catolicismo, né? E aí o teólogo lá também deu apoio a ele, né? Inicialmente deu um apoio mais ou menos, né? Depois se apartou dele. Aí ele montou o chamado protestantismo, que é o chamado, que é hoje chamado as igrejas evangélicas, né? E ele desencavou a justificação pela fé, que seja, você é salvo por meio da graça pela fé em Cristo Jesus, não comprando terreno ou pagando lugar no céu, entendeu? Aí ele desencavou essa justificação pela fé. E aí ele foi bem nisso daí. Só que depois, com o tempo, ele andou escrevendo livros lá, e aí se perdeu e quis tirar até o livro do Apocalipse do cano, né? Que ele não queria que entrasse no cano, o livro do Apocalipse e tudo. E escreveu alguns livros. E esses livros que ele escreveu era incentivando a perseguição aos judeus que não criam em Jesus como Salvador, né? Ele achava que tinha que perseguir os judeus. E aí se deu aí. Aí ele se perdeu nisso daí. Aí começou a pôr no livro dele outras coisas, outras que não tinha muito a ver com o cristianismo, né? E aí formou o protestantismo, que é a igreja evangélica que a gente conhece até hoje, fundado por Martinho Lutero. Aí Hitler veio depois e leu os livros de Martinho Lutero e começou a praticar perseguição aos judeus também, né? Ele daí não foi só de Martinho Lutero que ele tirou, mas foi daí também, né, que ele tirou esse negócio, tá? Porque o incentivo dele para perseguir os judeus lá e depois ter o Holocausto lá também, no tempo do Holocausto, foi outros incentivos também, não foi só esse do livro de Martinho Lutero, mas foi uma das coisas que ele pegou e começou, e ele era um tipo de anticristo, como também era Nero, como também era Domiciliano, e outros imperadores que perseguiam os cristãos, entendeu? Inclusive Nero botou fogo lá e culpou os cristãos, né? Ele diz que foi ele próprio, a história conta que foi ele próprio, né? Não tem provas assim, né, contundentes, mas diz que foi ele e jogou a culpa nos cristãos. Falou que os cristãos tinham botado fogo lá, né? E aí eles fizeram, Nero fez dos cristãos tocha, tocaram fogo em algum cristão e fez tocha de algum cristão. Olha só que horror que tinha, né? Então, se dá aí criou o cristianismo e teve a perseguição dos judeus, que tem hoje, até hoje os judeus são perseguidos, né? Então essa história, a base da história é essa aí, irmãos, do cristianismo, né? Que como começou o cristianismo, mas aí as denominações também
se perderam, porque criaram, fundaram nomes para as denominações, né, religiosas, que era além do nome de Cristo, porque se levava só o nome de Cristo. Lá no tempo dos cristãos, como que se fala, primitivos, nunca se viu nenhum templo religioso com nome que não fosse de Cristo ou com outro nome. Igreja da Graça, igreja disso, igreja daquilo, não tinha nome. Era só um lugar onde ele se reunia, ou nas sinagogas, né? Que era sinagogas, não era templo, sinagogas era escola de judaísmo, tá? Para quem não sabe, tá? Escola de judaísmo, tá? E onde se ensinava a Torá, se ensinava a lei, tá? Entendeu? Era isso. E o templo onde se reunia para adorar a Deus, para os cultos, né, a Deus. Só que no ano 70 foi destruído como tinha previsto Jesus, tinha profetizado Jesus, e aconteceu a destruição do templo. E aí próprio Senhor Jesus tinha falado na conversa com a mulher samaritana, que a mulher samaritana pede de beber, ele fala, aí ele pede de beber para a mulher samaritana, e ela falou, como tu, sendo judeus, pede de beber a mim, mulher samaritana, que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Aí ele falou, se pedisses a minha água, eu daria a água da vida, que dá o salto pela vida eterna. Aí ela falou, dai-me de beber dessa água, né? Aí ele foi conversando com ela e foi explicando. Aí ela perguntou, senhor, os judeus diz que se adora em Jerusalém, no templo, né? Nós dissemos que adoramos no monte, né? Aí Jesus fala para ela respondendo assim, olha, em verdade te digo que nem nesse templo se adorará ao Pai e nem nesse monte. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, não tem mais templo. Porque foi o que ele falou lá para os fariseus. Que ele falou, derrubar esse templo, em 3 dias eu reconstruo de novo. Aí deram risada dele. Porque achavam que ele ia reconstruir o templo, que levou 46 anos para construir. Aí ele estava falando do corpo dele. Que agora ele ia ressuscitar, ele ia morrer, ia ressuscitar e ia soprar o Espírito Santo e ele ia habitar dentro do cristão. Então o templo seria ele dentro dos cristãos, entendeu? E ele seria o templo, entendeu? Aí começou, aí hoje a gente não se adora mais em templo. Aí vieram depois disso daí, que passou toda essa história do cristianismo aí que eu contei, e aí veio Hitler, e aí depois criaram denominações e começaram a dar nome a cada templo que era criado pelos homens, os homens punham nome, entendeu? Aí criou isso daí, que não tem nada a ver, que quem criou foram os homens, que Deus não falou, não pediu para ninguém criar denominação religiosa e colocar nome, né, de placa em templo nenhum. Isso daí foi invenção dos homens, e aí começaram o homem criar outro evangelho e outras doutrinas de homem, ensinamentos de demônio dentro das religiões. E aí perverteu tudo, entendeu? E aí bagunçou, aí hoje nós estamos nessas bagunças que tem hoje aí, ó. Desde aquela época lá já tinha começado essas imundícias, né? Então, no resumo, essa é a história do cristianismo, tá? Para quem... agora eu só falei do puro cristianismo mesmo. Entendeu? Então o resumo da história do cristianismo é essa daí, tá? E tem história, irmãos, que, por exemplo, não se relata muito sobre Nero, entendeu? Fala mais nos livros apócrifos, dá um detalhe, né, disso daí, e nem muito também, é pouco, depende do livro, porque a maioria dos livros apócrifos também não relata muito. É que nem a história do Macabeus, as guerras do Macabeus. Se não fosse o livro de Macabeus, ele incentiva a fazer, acho que feitiço, e incentiva a fazer oração aos mortos. Isso é abominação a Deus. Deus não ensina nada disso. Nem fazer feitiço ou nem adoração aos mortos. Mas, todavia, mesmo sendo um livro herético que ensina essas práticas, se não fosse esse livro, a gente não sabia das guerras que tinha acontecido lá, da guerra dos Macabeus, entendeu? Por isso que tem o livro dos Macabeus, porque relata sobre a guerra dos Macabeus, entendeu? Então, nada disso teria sido relatado, e nem a gente sabia, porque
certas coisas que o antigo Epifânio profanou o templo, entendeu? Tem coisas que não tá no cano bíblico oficial e tá nos livros apócrifos, entendeu? É o que eu falo, entendeu? É o que eu falo. Então, às vezes muitos falam aí, pega a Bíblia e fala, mas tem coisas que a gente fala aqui, que a gente sabe que está no livro dos apócrifos, que não está no cano da Bíblia oficial. Então, como que eu vou abrir a Bíblia, o cano oficial que a gente tem, a Bíblia comum que todo mundo tem, se não está essa história lá? Não está, está no livro dos apócrifos, entendeu? Aí não vou abrir a Bíblia para falar numa coisa que não está lá, entendeu? Mas que é verídica, entendeu? Com livros apócrifos, porque assim, o que aconteceu, irmãos? Teve outra coisa que aconteceu, dá tempo de explicar, ainda tem tempo bastante. O que aconteceu na história do cristianismo é que a igreja católica, ela que, como ela tomou conta do cristianismo por um tempo, né? Ela que ordenava que qual livro ia entrar no cano bíblico oficial ou não. Então, muitos livros apócrifos, a igreja, alguns, acho que uns 4 ou 6 livros apócrifos, a igreja católica adotou e colocou no cano da Bíblia católica. A protestante, que é a Bíblia que mais a população tem, que é a Bíblia evangélica, né? Não tem nenhum livro apócrifo na protestantes, nas evangélicas. Porque nas Bíblias evangélicas, o protestantismo não aceitou, entendeu? Os livros apócrifos. Alguns livros apócrifos, foi certo elas não aceitar, porque são heréticos, certo? São contrários ao cano bíblico oficial, da história do que já tem na Bíblia. Mas muitos livros apócrifos são verdadeiros, entendeu? E a Igreja Católica não colocou. Por que não colocou? Porque muitas coisas falam contra a religião, entendeu? Fala contra os falsos profetas, e eles estavam falando deles, e eles iam colocar lá para desmascarar eles mesmos. Eles não são bobos, né? Entendeu? Então, entendeu? O livro de... Como se fala? Não é Melquisedeque, não. O livro de Enoque mesmo relata todas as mazelas disso daí, né? O livro de Enoque. Não tem no cano oficial da Bíblia o livro de Enoque. Mas existe livro. Tem até uma polêmica, irmãos, que ainda tem hoje, que fala que... Enoque não tem livro. Mas como que Enoque não... Pensa comigo. Enoque não tem livro se... falou que, em Gênesis fala, andou Enoque com Deus 300 anos. Enoque viveu 360 anos, ou 350, não lembro. Agora me fugiu da memória. Entre 350 e 360 anos ele viveu. Mas ele andou com Deus 300 anos. Como que um homem, sendo que os outros tiveram todos livros, um homem que andou 300 anos com Deus não tem livro? Mas não tinha como se escrever livro naquela época, que não tinha. Larga de conversa fiada, porque sempre surgiram coisas, folhas para fazer escrita e sempre surgiram um meio de conseguir coisa que pudesse ser usada de tinta. Sempre teve, porque você pode ver, se não teve, então eu faço essa pergunta. Quero ver se alguém sabe me explicar. Em Gênesis mesmo, os descendentes de Maleque começaram a desenvolver tecnologias. Fizeram coisa de cântico, harpas, fizeram armas cortantes. Tá lá em Gênesis, vai lá ler lá. Por que não ia se desenvolver o papiro, ou se não for papiro, tiver outro nome lá que a gente não conhece, mas desenvolver um material que desse para se escrever as escrituras naquela época. Se inventaram várias outras coisas, e mais tecnológica do que isso daí. Vem pra cima de mim, rapaz. Eu não sou bobo não, eu raciocínio, cara. Eu posso não ter estudo, ser meio tapado para as coisas do mundo, mas não vem não, eu tô alicerçado na palavra, tá? Então, é só você raciocinar. Mesmo que não tenha na Bíblia, que na Bíblia não relata muitas histórias ali que foram verídicas. Como a perseguição que Nero tacou fogo nos cristãos, por exemplo. Entendeu? Tem muita coisa que não tem no relato do cano oficial. Que aí, esses daí falam assim, o livro dos apócrifos fica metendo pau, os protestantes, né? Mas como é que eles sabem o que tem lá? É porque eles lêem. Aqui, ó. Como que o cara vai saber do que tem lá se ele não leu? Se ele... tudo bem, ele pode ler e falar assim, não recomendo.
Mas por que ele não recomenda os que são verdadeiros? Porque tem apócrifos, apócrifos verdadeiros. Entendeu? Tem. Entendeu? Por quê? Que eles não saudam esses daí. Entendeu? Descartam os heréticos. Mas eles descartam todos. Sendo que ele leu. Não só os heréticos, mas leu os outros também, que condiz com o cano bíblico oficial. Entendeu, meus irmãos? Então, como é que não tinha como escrever? Até na época de Adão, eu acho que já tinha. Adão tem um livro dele também, apócrifo aí, entendeu? Mas eu creio que já tinha como se escrever alguma coisa ali. Entendeu? Lógico que tem coisas no livro apócrifo que está fora, que não condiz com o cano oficial que tem. Você tem que saber de fazer essa divisão. Por isso que eu não recomendo ler livros apócrifos para o iniciante, para o novo convertido. Recomendo quem já está há tempo alicerçado na palavra. Aí sim, que tem um discernimento para saber ter o dom de separar o que é para escolher o que não é. Entendeu? Então, mais ou menos é essa história aí, tá? Do cristianismo. Que eu peço que compartilhe o vídeo, dê o like, dê o dislike se não concordar, me corrijam aí se eu falei alguma bobagem, que tem um pouco mais de conhecimento, né? Mas me corrijam se eu falei bobagem. Não venha, eu sempre falo, não venha inventar história, se você não tem base bíblica, não fale nada. Não venha querer me desprestigiar aqui, sendo que você não tem base bíblica. Entendeu? Venha, se eu falei algo errado, venha me corrigir com base bíblica. Entendeu? Aí eu aceito. Sem base bíblica não venha não, que não tem, né? Distorcer as coisas, né? Venha com base bíblica. Entendeu? Mostre na Bíblia. Aqui, ó. Tá aqui, irmão, você tá falando coisa errada. Ah, mas não tem na Bíblia. Não tem, aí eu vou explicar o porquê não tem. Porque tem no livro dos apócrifos certas histórias. Entendeu? Já expliquei aqui. Agora, você falar, não, a história você errou aqui, irmão. Tá aqui, ó, por causa disso, aí tudo bem. Aí eu até me corrijo. Já fiz isso, já me corrigi outra vez. Eu não sou perfeito, pode falhar. Mas, pelo que me consta, tá tudo certinho que eu falei aqui, né? Na história. Entendeu? Então, deixa o like, compartilhe, toque o sininho de todas, se inscreva no canal quem não é inscrito. Quiser comentar na área de comentário, quiser perguntar esses que tem meu contato no meu WhatsApp, alguma coisa, estamos aí. Tá? Deus abençoe a todos, amo todos vocês. E excelente noite, excelente dia de amanhã. Que seja da vontade de Deus que vocês amanhã estejam aí para ser abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, com toda a benignidade, com paz, com amor no coração, praticando amor, praticando a paz, praticando a benignidade, a humildade, a caridade, ajudando uns aos outros, respeitando uns aos outros, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.